but the gun you have is $2,000. Why does the gun look better than you? That gun is a weapon of destruction, but you, a human being, a weapon of construction. The police officer should be respected. You are going to retire from the police. You should have a future when you retire. But even Wazalendo, you the soldiers, is not helping you. For all of you, I want you to think about the people like Afande Omara. Afande Omara Mumumanyi? You officers, think about people like Afande Omara. And how we mistreated people. And how we ended up. May his soul rest in eternal peace. We don't hold it against him. Think about people like Afande Kawesa. Think about people like Afande Chirumira. You are just a number. You don't matter. You should get a leadership that gives you dignity. Of course, that leadership will not allow you to beat people. But you need better pay, better housing, better health insurance. You deserve that. Can you emulate? My check 1, 2. You see, my friends, don't feel bad. Don't feel bad. I know there are tens of thousands of people waiting for me at the rally. I feel terrible that they've blocked me. But I want to thank Yani. I want to thank these officers for giving me chance to talk to these officers. But I am sure each one of these ones, they have taken the message. Please silently share that message in the barracks because it is the truth. Let us vote these people out. You police officers have always voted for change. Give me your vote so that we change your lives. Eh? We can change our country. We can change this our country. And we, of course, Bihembo cannot listen because it's protecting stolen gains. But I'll tell you, my brother, in a free Uganda, you'll also be better. Esta mensagem é muito forte e não é só para os polícias do Uganda, é para os polícias de toda a África e não é só para os polícias, é também para os potenciais candidatos políticos nos países africanos. Porque ela aqui dá uma aula de estratégia de comunicação durante os rallies, durante as campanhas eleitorais. E percebe-se aqui que Bobi Wine decidiu trocar de estratégia de comunicação. Ele percebeu que já conquistou o eleitorado, já conquistou cidades, mas tem alguns empecilhos. E um dos maiores empecilhos são aqueles que lhe bateram, inclusive, na última campanha, que são os polícias. Tanto que ele agora decidiu falar para a polícia, ou seja, eu vou falando em cada campanha daqueles assuntos e daquelas pessoas que eu ainda não conquistei. E isso é uma matéria, é uma lição para os potenciais candidatos políticos em África e também uma estratégia que ele traz de inovação no cenário político mundial, podemos aqui dizer. E também nos passa a mensagem de que no atual cenário político africano, ou geopolítico africano, vamos falar geopolítico africano, porque dentro da África existe uma certa geopolítica, é só que olharmos o que aconteceu agora no Benin, com agora acusações sobre a Nigéria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, portanto, há aqui países a apontarem sendo também partícipes do que aconteceu no Benin, ou do que está a acontecer no Benin. Então, existe uma geopolítica africana, e também se olharmos o que está a acontecer entre o M23, o Ruanda, RDC, depois temos aqui o Quênia, Luanda e o Burundi, que vão participando do processo para a paz ou para outras questões também. E dentro da geopolítica africana, se você quiser ser um candidato político, tens de estar disposto a entregar a sua vida em prol do país que você quer viver. Porque o que está a acontecer no Uganda, não sei se você está a acompanhar os rallies do senhor Yoweri Museveni e as manifestações, os rallies de Bobi Wine, não é? É só ver a presença da polícia e a violência policial nas duas manifestações. Uma situação completamente incompreensível e, acima de tudo, inadmissível, mas acrescentando o silêncio de alguns países africanos. Ou seja, dentro da geopolítica africana, aquilo que está a acontecer no Uganda não me interessa, aquilo que está a acontecer no Uganda me interessa. A razão pela qual existe um certo silêncio
dos países vizinhos, até inclusive de várias das maiores, se não mesmo inclusive da maior organização africana do continente. Portanto, aqui Yoweri Museveni nos passa a ideia de que eu conquistei o eleitorado, tenho aqui a polícia e vou educar, reeducar, tentar conquistar a polícia do meu país. E fala de questões até que parecem engraçadas. Vocês estão a portar uma arma que custa $2 mil quando o vosso salário nem sequer chega a esse valor, quando o vosso outfit, o vosso uniforme está muito distante deste valor. E diz mais, vocês amanhã vão reformar-se e voltarão para nós, né? Hoje vocês estão ali com eles, quando vocês forem reformados voltarão para nós, para a população, né? De onde vocês saíram, das famílias, vocês voltarão nas famílias. Apesar de que ainda, neste momento, eles, os polícias, pertencem às famílias, porque têm família também. Portanto, é um cenário muito interessante, mas antes, claro, de aqui aprofundar a minha análise em volta do que está a acontecer na campanha eleitoral no Uganda, que vai às eleições em janeiro de 2026, eu quero lhe pedir, por favor, Ndingoenda, meu chefe, faça like neste vídeo, subscreva e partilha, para que mais africanos que falam português possam estar cientes do que está acontecendo no continente e quais são os novos líderes que vão emergindo no continente africano. O seu like é importante, se faz favor. Também quero aqui dizer que os meus livros estão de volta em Angola, estes 2 livros, o Este e Este, não sei se aqui coloquei as imagens, e são pouquíssimas cópias, no entanto, se gostavas de ter uma das cópias, envia-me mensagem no meu Instagram. Se você já me mandou mensagem para reservar, volta a avisar, Joaquim, eu quero, e para não poder esquecer claramente o seu livro. Sem mais voltas, sem mais aqui publicidade, vale aqui lembrar que, sim, Bobi Wine decidiu optar por várias outras estratégias. Chega uma altura em que você precisa estudar o teu contexto político, ok? Precisas fazer matéria. Nós, no terceiro nível universitário, no doutoramento, aprendemos a produzir conhecimento, não é? Você na escola, no primeiro ciclo, terceiro ciclo, nível doutoral, primeiro ciclo que é licenciatura, segundo ciclo que é mestrado, você, na licenciatura você se especializa, no mestrado se torna especialista daquilo que você, se torna professor daquilo que você aprendeu, ou seja, é um nível de ensinar aquilo que você sabe, mestre, e depois no doutoramento você está num nível em que você produz conhecimento. Okay? E por isso é que se ensina várias metodologias de ensino, aprendizagem, de produção de conhecimento, também de pesquisa. E quando eu olho para esse discurso de Bobi Wine, faz-me fazer uma ligação com o que se aprende no terceiro ciclo universitário, que é quando o estudante vai para a escola pensar que vai aprender mais coisas, mas não vai aprender mais nada. Você vai lá para produzir conhecimento. E se você terminar o doutoramento e não produzir conhecimento, claramente és apenas um diplomado e claramente vai te faltar outras vitaminas. E aqui Bobi Wine mostra-nos isso, que ele está num nível em que já ultrapassou o mestrado. Ele está agora a produzir conhecimento para a política, a nível de comunicação, a nível de persuasão do eleitorado. Ou seja, ele não precisa de mais eleitorado, mas precisa que aqueles que vão lhe criando barreiras, como os polícias, por exemplo, possam claramente compreender o que está a acontecer, a situação em que eles estão e a situação em que eles hão de estar. Porque também diga-se de passagem que muitos dos nossos policiais não entendem a situação em que estão e porque estão naquela situação. Então, se calhar, não percebem que, de facto, estão a ser alguns explorados, né? Até porque, se você está feliz pelo que você recebe todos os dias e muito que recebes, e por isso ignoras aqueles que não recebem, por isso fazes com até, inclusive, excesso de zelo, aquilo que você faz porque és muito bem servido e não te importas com os outros, exemplo pelo qual nós vemos no Uganda, jovens a serem baleados, fuzilados e mortos, até o candidato presidencial a ser espancado e ninguém diz nada, porque os que batem, os que espancam, estão a ser bem servidos. Quando você está a ser bem servido e os outros não, tens que desconfiar daquele que está a te servir. É como lá em casa, né? Se você é filho, como os demais filhos, e os pais te tratam melhor do que outros, desconfia, não é? Naquelas casas, por exemplo, onde há crianças e há um enteado, um outro filho, outro que e tal, e há uma criança que é tratada de forma muito especial em relação às outras, desconfiam. E num mundo onde existem imensas violações de criança, maltratos de criança, estupro, abuso a crianças, toda vez que você vir que entre seus das crianças uma está a ser muito bem tratada, desconfia.
alguma coisa errada ali está a acontecer. Porque não é normal as pessoas que deviam merecer tratamento igualitários terem ser tratados de forma diferenciada. Então, candidatos políticos à presidência, todos deviam merecer o mesmo tratamento da polícia. Então, quando a polícia trata uns de um sítio, de alguma forma, e outros de outra forma, alguma coisa de errada está a acontecer. Lá em casa, se temos 5 filhos, o que não importa se o filho é desordeiro, é desorganizado, é irresponsável, se estiver a ser tratado melhor ou mal em relação aos outros, alguma coisa de errada está a acontecer. Okay? E agora me estou vendo, sempre aqui trocar os nomes, e Bobi Wine traz-nos aqui uma perspectiva muito diferenciada, muito profunda da forma de fazer política, né? Que é estar na rua, olhar para o seu eleitorado e começar agora a falar para as polícias. Né? E é interessante que alguns claramente hão de ouvir e sentir-se, outros hão de ouvir e não sentir, porque também muitos já estão claramente cegos, né? do que levam. Porque chega uma altura em que você, de tanto ficar no lixo, o cheiro do lixo já não sentes, porque estás tão num ambiente em que não sentes o cheiro do lixo. É como uma pessoa que está completamente mergulhada no mundo da corrupção, que chega uma altura em que, mexer, tirar, roubar, é como os mentirosos, né? Chega a um nível da concupiscência onde não consegue mais viver sem poder mentir. E quando ele mente, ele acha tão normal, que é normal, porque está tão vacinado que não sente o cheiro da sua mentira. E o mesmo acontece no mundo das barbaridades, né? Aquelas pessoas que matam um, mata dois, mata três, chega uma altura que mata porque lhe apetece matar, porque já não faz nenhum sentido, ou seja, já não tem aquela sensibilidade, mas terá, acredita, no dia em que um dos seus for também machucado. Não porque foi morto, mas sim porque é o céu. Porque é aquela pessoa que ele ama. Por fato de matar, não matar, já não faz sentido. Não lhe faz sentido, mas quando a pessoa que ele ama for tocada, aí sim ele vai sentir. Então, tenho aqui uma mensagem que eu gostava de partilhar com vocês, sobre o que está a acontecer no Uganda. Qual é a sua opinião em volta dessa matéria? Estamos juntos, faz um like, subscreva. Até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.